Queridos amigos, preparados para começar uma grande maratona de revisão? Pois hoje nós vamos tratar sobre tudo de direito penal. E para você que é novo aqui no canal, saiba que a sua participação aqui é muito importante. Os comentários que você deixa ajudam a enriquecer o debate aqui sobre os temas que tratamos. Aqui falamos de direito penal, processo penal, legislação penal especial, prática da advocacia. Todos os dias temos vídeos novos tratando desses assuntos. Por isso, se inscreva. Acione o sininho para receber as novas notificações. Com isso, você receberá todo o nosso conteúdo e, se possível, deixe o seu like, porque deixando o like, você avisa o YouTube, os algoritmos do YouTube, que esse conteúdo é relevante, é interessante e que pode chegar a mais pessoas, ajudando a desenvolver o canal e fazendo com que nós possamos continuar esse trabalho de divulgação de direito penal e processo penal. Vamos ao conteúdo. Conforme o prometido, hoje nós vamos tratar sobre tudo de direito penal. É uma revisão geral e restrita e que vai servir demais para quem está fazendo a prova da OAB, tanto na primeira fase quanto na segunda fase também. Isso em direito penal. Serve para quem estiver fazendo concurso e precisa dar uma rememorada em todos os assuntos. Então, vamos a eles. Primeiro assunto relevante, princípios de direito penal. Quais são os principais princípios de direito penal? O princípio da reserva legal, em que não há crime sem uma lei anterior que o defina, nem pena sem prévia cominação legal. Junto com o princípio da reserva legal, nós temos o princípio da anterioridade, que nós temos que ter uma lei anterior, não é? Sempre um crime é uma conduta, uma atitude, fazer ou deixar de fazer alguma coisa, né? Mas esta conduta tem que vir sempre depois da lei, né? A lei tem que vir antes, é o princípio da anterioridade. Há também o princípio da retroatividade irrestrita da lei posterior mais benéfica. Se a lei for posterior, ela sempre retroage para beneficiar, para prejudicar não, ok? O princípio da taxatividade em direito penal significa que os tipos penais devem ser taxativos, claros, precisos, não podemos deixar margem a nenhum tipo de dúvida. O princípio da territorialidade faz com que os crimes praticados no território nacional sejam julgados no Brasil, não importa quem praticou, mas se o crime foi praticado no Brasil, no território nacional, deve ser julgado no Brasil. Não se esqueça que por território nacional podemos entender espaço aéreo, pedaço do mar e até a questão de navios ou aeronaves. Lembre-se o seguinte, navio ou aeronave público a serviço do governo em qualquer lugar do mundo é território nacional. Agora, o navio ou aeronave particular, mercante, comercial, será território nacional se estiver em águas brasileiras, em águas internacionais, mas se estiver no território de um outro país, aí será território do outro país. Também se fala muito do princípio da insignificância. O que significa insignificância? Significa que às vezes o agente praticou uma conduta, mas essa conduta não é relevante para o mundo jurídico, não é? Um melhor exemplo é o furto de bagatela, um valor muito baixo, um valor desprezível. Então, segundo a teoria majoritária, quando o crime for insignificante, nós teremos a atipicidade da conduta, não é? Uma excludente de tipicidade da conduta. Cuidado com a questão relacionada ao descaminho, porque o descaminho, né, que é importar ou exportar produtos basicamente de forma irregular, né, sem pagar as tarifas aduaneiras, né, entende-se que até R$10.000 é bagatela. E para a maioria, inclusive, até R$20.000 é bagatela
também. Até 10 mil reais é certeza, né? É uníssono. Até 20 mil reais seria a maioria. Bagatela, isso já caiu em concurso e derrubou muita gente, né? Muito bem, superados esses princípios, que foi o primeiro tema, vamos falar da lei penal. Segundo tema, lei penal no tempo e no espaço, né? O Código Penal adotou duas teorias diferentes para a lei penal no tempo e lei penal no espaço. Quando se fala de lei penal no tempo, nós estamos perguntando quando o crime foi praticado, qual é o momento exato do crime. E o Código Penal adotou a teoria da atividade. Para efeitos penais, o momento do crime é o momento da ação ou omissão, não importa quando se deu o resultado. Ok? Esse é o momento exato do crime, que é muito importante para sabermos ao certo se o agente, no momento do crime, no momento da ação ou omissão, era menor de idade, se era menor de 21 anos, o que pode ser uma atenuante, se a vítima era idosa, que pode ser uma agravante, etc. Não é? Quando se fala de lei penal no espaço, nós estamos perguntando o lugar. Qual é o lugar do crime? E o Código Penal adotou uma teoria chamada teoria da ubiquidade. Para a teoria da ubiquidade, o lugar do crime é o lugar da ação ou omissão, é o lugar do resultado ou é o lugar em que deveria ser produzido o resultado, não é? É uma soma de tudo isso, é uma teoria mista, essa teoria da ubiquidade. Sempre dizemos para os nossos alunos para lembrar da palavra luta. O que significa luta? Lugar, ubiquidade, tempo, atividade. Pense nisso, que ajuda a superar determinadas provas, né? Também devemos falar sobre, terceiro assunto, lei penal especial. O que é uma lei penal especial? Lei penal especial é aquela lei que não é duradoura, a vigência não é duradoura. A lei comum é aquela lei que entra em vigor e não há prazo para que ela deixe de estar em vigor. Isso é uma lei comum, ok? Mas há a possibilidade de leis penais especiais, cuja vigência será de curta duração. Nós temos como lei penal especial as leis temporárias e as leis excepcionais. Quando se fala de leis temporárias, a vigência é pré-determinada. Sabemos quando começa, sabemos quando termina a lei. A lei diz, estará em vigor de tal data a tal data. Isso é uma lei temporária. Mas há uma outra lei especial chamada de lei excepcional, aquela em que irá durar enquanto a sociedade padecer de uma normalidade. E o que poderia tirar a sociedade da sua normalidade? Guerra, revolução, cataclismo, epidemia, enchente, plano econômico, questões movidas pelo homem ou pela natureza. Então, diante dessas excepcionalidades, pode surgir uma lei penal para vigir durante o período da excepcionalidade. Vale destacar que, no que diz respeito às leis penais especiais, nós temos o princípio da ultratividade da lei penal. O que significa que, quando cessar a lei especial, ela já não estará mais em vigor para as pessoas em geral, mas ela continuará produzindo efeitos para quem praticou o crime enquanto era crime. Isso é muito importante, ok? Bom, também no que diz respeito à contagem do prazo penal, lembre-se que o prazo penal você conta o dia do início e exclui o último dia. A fração de dia conta como um dia inteiro. Então, se uma pessoa foi condenada a 5 anos de prisão e foi presa, estava foragida às 10 da noite, aquele dia contará como um dia inteiro. Os prazos anuais devem ser contados ano a ano, não importa a quantidade de dias do ano. Os prazos mensais devem ser contados mês a mês, não importa a quantidade de dias do mês. E os prazos diários, aí sim nós vamos contar dia a dia, ok? O artigo 13 fala do nexo de causalidade, né? Todo crime é uma conduta que gera um resultado. Esse resultado nem sempre é naturalístico, esse resultado nem sempre é um dano, às vezes é um perigo. Mas para que nós tenhamos crime, tem que ter uma ligação entre a conduta e o resultado. Essa ligação é o chamado nexo de causalidade ou nexo causal. Cuidado no que
que diz respeito a nexo de causalidade, por exemplo, cai bastante frequentemente em todos os concursos, a ideia do sujeito que foi roubar alguém, e esse alguém tinha problemas cardíacos, e a pessoa, quando a gente ameaçou a vítima, essa pessoa que tinha problemas cardíacos teve um ataque cardíaco e morreu. Então se questiona se o ladrão ali é responsável por aquela morte, se responderia por latrocínio. Cuidado, depende de quê? Depende se o agente, se o ladrão, sabia do estado da vítima. Se ele sabia que ela tinha problemas cardíacos e mesmo assim insistiu em usar da violência ou grave ameaça, assumiu o risco de produzir o resultado e, portanto, responderá pelo latrocínio. Mas o que cai frequentemente é que o agente não conhecia a vítima era totalmente desconhecida, o agente não sabia das questões cardíacas, portanto, aí temos um fato superveniente, o agente não responderá por esse resultado, ok? Responderá apenas pelo roubo, mas não pela morte. Um tema muito importante em direito penal é o iter criminis. O que é o iter criminis? É o caminho percorrido pelo crime, são as fases do crime, o itinerário do crime. Há fases do crime que não são punidas. Quais são as fases do crime? Nós temos primeiro a cogitação, depois nós temos os atos preparatórios, o início da execução, a consumação e alguns crimes nós temos ainda o exaurimento. Essas são as fases do crime. As duas primeiras fases, em regra, não punem o agente não pode ser punido por cogitar a prática do crime, nem se preparar para praticar no futuro um crime. Cuidado que há lá numa lei, chamada Lei de Terrorismo, Antiterrorismo, que pune a preparação para atos de terrorismo. Seria uma exceção aí, mas em regra, a preparação não pune o agente. O agente pode ser punido a partir do início da execução, ok? Quando a gente partiu em direção ao seu objetivo, se ele queria matar, ele deu um tiro. A partir do início da execução, nós temos ali a possibilidade de punição. Muito bem, a próxima fase é a consumação, quando a gente chega ao seu objetivo, quando ele pratica o verbo do crime, né? Se ele queria matar, ele mata a vítima. Esse é o momento da consumação. Cuidado, porque alguns crimes têm uma consumação um pouco detalhada. Por exemplo, o roubo, segundo a jurisprudência dos tribunais superiores, ele se caracteriza quando a gente usa da violência ou grave ameaça e tem a posse, ainda que precária, ainda que passageira, ainda que vigiada, ainda que os bens forem recuperados. Se o agente teve a posse do bem, brevemente já consumou o roubo, né? Antigamente se falava, precisava ter a posse mansa e pacífica. Hoje em dia, não. Cuidado. Outro crime também muito curioso é a extorsão mediante sequestro. A extorsão mediante sequestro se consuma no exato momento do arrebatamento, no momento em que a vítima foi arrebatada. O que é isso? O momento do arrebatamento é o momento em que a vítima é privada da sua liberdade. Nesse exato momento em que a vítima é privada da sua liberdade, nós temos o arrebatamento e já consumou. Não é quando a gente pede resgate e muito menos quando ele recebe o resgate. Não, essas são fases posteriores. A consumação se deu quando a vítima foi privada da sua liberdade. Se eventualmente a gente exigir resgate ou receber resgate, essa seria uma fase posterior chamada exaurimento. O exaurimento vem depois da consumação, o exaurimento faz com que o crime consumado tenha ainda consequências maiores, não é? Uma consequência ainda pior, não é? Isso seria o exaurimento, ok? Não estão presentes em todos os crimes, mas o exaurimento seria importante na aplicação da pena, porque o crime que teve maiores consequências terá uma pena maior do que o crime que teve menos consequências. Às vezes o agente inicia a execução de um crime e não consuma. Cuidado com isso, isso é um tema muito recorrente em qualquer concurso. O agente iniciou a execução e não consumou. O que é isso? Pode ser tentativa, do artigo 14, inciso 2, desistência voluntária ou arrependimento eficaz, do artigo 15, ou crime impossível, do artigo 17.
Quando se fala de tentativa, a diferença entre esses institutos é o porquê não consumou. Se o crime não se consuma, né, iniciou a execução e não consumou por circunstâncias alheias à vontade do agente, teremos uma tentativa. E a tentativa é uma causa obrigatória de redução de pena, a pena será reduzida de 1/3 a 2/3 em regra. Há algumas leis especiais que acabam mudando um pouco esse patamar, mas em regra reduz de 1/3 a 2/3. Quando o agente inicia a execução e não consuma pela sua própria vontade, o agente que de início queria praticar o crime mudou de opinião e resolveu não mais praticar o crime, nós teremos aí uma desistência voluntária ou arrependimento eficaz. Não é? Na desistência voluntária ou arrependimento eficaz, o agente responderá pelo que causou. Se é que causou. Se ele não causou nada, não responde por nada. Mas se ele causou alguma coisa, ele responde pelo que causou. Um exemplo clássico é o agente que queria matar, deu um tiro na vítima, mas depois se arrependeu ou desistiu, socorreu a vítima sobreviveu com lesões, então a gente responderá por lesões, e aí nós temos que ver o alcance das lesões, né? Que tipo de lesão corporal dolosa o agente responderá, ok? No crime impossível, a gente inicia a execução e não consuma, não por circunstâncias alheias à sua vontade e nem pela vontade dele próprio. O crime não se consuma porque jamais consumaria, ou por ineficácia absoluta do meio, ou por impropriedade absoluta do objeto, como é o caso, por exemplo, de tentar matar alguém envenenado usando água pura. Não vai matar, é um meio ineficaz. Ou tentar matar quem já está morto. O objeto é impróprio, a gente quer tirar a vida que a vítima não tem mais vida. Vale destacar que no crime impossível, o agente terá uma atipicidade da sua conduta. Ele estará isento de pena e o crime impossível é considerado um fato atípico. No artigo 16 do Código Penal, nós temos o chamado arrependimento posterior. No arrependimento posterior, o agente que já praticou o crime, ele, antes do recebimento da denúncia ou queixa, ele repara o dano ou restitui a coisa, não é? Se ele fizer isso, ele terá direito a uma redução de pena de 1/3 até 2/3 de redução de pena. Vale destacar que o arrependimento posterior só cabe em crimes que não tenham violência ou grave ameaça à pessoa, guardem isso, e, portanto, se o agente reparar o dano num roubo, por exemplo, não caberia esse arrependimento posterior, ou se o agente reparar tardiamente, após o recebimento da denúncia, mesmo que seja num furto, ele também não teria o arrependimento posterior. Essa atitude de reparar o dano poderia, nesses casos aí, ser considerado uma atenuante genérica. Lembre-se que a reparação do dano, em alguns casos, extingue a punibilidade, como é o caso do cheque sem fundo, como é o caso da sonegação fiscal, da apropriação indébita previdenciária e mesmo no peculato culposo, né? Aí não diminui a pena, e sim extingue a punibilidade. Muita atenção a isso. O crime ele pode ser doloso ou culposo. Como dolo, nós temos a vontade livre e consciente de praticar o crime, que é o dolo direto, ou assumir o risco de produzir o resultado, que é um dolo indireto, chamado dolo eventual. Quando se fala de culpa, nós temos a culpa como uma prática de imprudência, negligência ou imperícia, não é? E vale destacar que a culpa geralmente é inconsciente, mas é possível a culpa consciente. Quando que se dá a culpa consciente? Quando a gente está atento, sabe do risco, sabe do perigo, mas acredita sinceramente na sua habilidade, acha que ele é o bom e as coisas não acontecem para ele. Lei do engano, isso é culpa consciente. Muito cuidado com a diferença aí do dolo eventual e da culpa consciente, porque eles são muito próximos, muito parecidos. Nos dois casos, tanto no dolo eventual quanto na culpa consciente, o agente sabe do risco, ele sabe do perigo, né? Ele tem essa consciência. A grande diferença é que na culpa consciente, o agente não assume riscos, não assume. Ele acredita sinceramente que não acontecerá nada, ele confia na sua habilidade, ok? Muito bem.
é muito importante nós falarmos da questão do tipo penal e do erro de tipo, não é? O que é o tipo penal? Tipo penal é a conduta criminosa descrita na lei. Eu disse para vocês que todo crime ele tem que estar previsto na lei, princípio da reserva legal, né? E então o legislador ele observa na sociedade as condutas ruins e acaba tipificando essas condutas, criando um tipo penal. E se o agente praticar aquilo que está descrito no tipo penal, ele praticará um fato típico, ok? Acontece que às vezes o agente ele pratica o fato típico, mas ele se engana, ele se equivoca com relação a um dos elementos do tipo. Por exemplo, não é? Um exemplo que eu dou aqui com muita frequência nos cursos, não é? Imagine o sujeito que está na floresta, né, caçando ali um animal e aí ele atira para matar um animal, ele mata o animal, mas quando ele vai buscar a caça não era um animal, era uma pessoa. Na prática, o que ele fez? Ele matou alguém. O tipo penal do homicídio diz matar alguém, e na prática foi isso que ele fez. Ele matou alguém, mas ele teve um erro de tipo, porque um dos elementos do tipo, por exemplo, o tipo do homicídio tem dois elementos, matar e alguém. Um desses elementos ele se confundiu. Ele se confundiu com a palavra matar? Não, ele atirou querendo matar. Ele se confundiu com a palavra alguém, em que ele não imaginava que estava matando alguém, um ser humano. Ele achou que estava matando um animal. Então isso é um erro de tipo. Nesse caso, o erro de tipo é essencial. O erro de tipo essencial é aquele em que o agente pratica o tipo penal, mas se confundiu sobre um dos elementos e não sabe que está praticando o crime, né? Então o erro de tipo essencial, quando inevitável, quando qualquer pessoa erraria, exclui o dolo e a culpa, o agente estará absolvido, e quando evitável, exclui apenas o dolo, permanecendo a culpa, o que se chama de culpa imprópria. Mas há também a possibilidade do erro de tipo ser acidental, né? O erro de tipo acidental, a gente se equivocou sobre algum dos elementos do tipo, mas sabe que é crime. Aquele erro não impede o agente de saber que está praticando um crime. Por exemplo, em que o agente se confunde de pessoa. Um caso que já caiu na OAB mais de uma vez é, por exemplo, a mulher que deu à luz a uma criança, entra em estado puerperal, tem a vontade de matar o seu próprio filho. Que crime ela quer praticar? Infanticídio. Ela vai ao berçário, identifica o seu filho, percebe, esse é o meu filho, vou lá, né, e mata aquele menino. Só que depois ela percebe que não era o seu filho, né? Depois, então ela vai responder pelo quê? Por infanticídio, porque ela acreditou que estava matando o próprio filho. Aí teve um erro de pessoa, não é que é um erro meramente acidental, e o agente, em regra, vai responder pelo que ele queria, a sua intenção. Então, muito cuidado com o erro de tipo, ok? Muito bem, também devemos falar sobre a ilicitude e as excludentes de ilicitude. Um crime, para ser crime, além de ser um fato típico, ele tem que ser ilícito, ruim, pernicioso, antissocial, antinatural, não é? Então, às vezes o agente, ele mata alguém, isso é uma atitude ruim, perniciosa, antinatural, antissocial, não é certo sair por aí matando as pessoas, né? Isso é uma ilicitude. Guardem, a princípio todo fato típico também será ilícito. Fato típico é ilícito, porque quando o legislador ele cria um crime, ele observa na sociedade as condutas ruins, ele não tipifica condutas boas, né? Então lá no Código Penal tem matar, causar lesão em alguém, prejudicar a administração pública, tirar o patrimônio alheio, etc. Então quando uma pessoa mata outra, num primeiro momento ela pratica um crime. Por quê? Porque está praticando um fato típico, matou alguém, ilícito, ou seja, é ruim, é pernicioso, é antissocial, antinatural. Mas às vezes matar alguém não é ilícito, Por exemplo, quem mata em legítima defesa.
né? Então qualquer pessoa seria lícito a pessoa matar em legítima defesa. Aí surge a ideia das excludentes de ilicitude. As excludentes da ilicitude transformam aquilo que num primeiro momento era ilícito, ruim, pernicioso, em algo lícito. Então matar alguém no primeiro momento é ilícito, matar em legítima defesa não é ilícito, é lícito, ok? Muito bem. As causas que excluem a ilicitude são o estado de necessidade, a legítima defesa, o estrito cumprimento do dever legal e o exercício regular do direito, ok? Essas são as causas legais, poderão surgir outras causas chamadas supralegais, na jurisprudência, na doutrina, né? Vale lembrar que quando nós tivermos uma excludente de ilicitude, temos a exclusão do crime, né? A legítima defesa, além de excluir a ilicitude, por conseguinte, exclui o próprio crime. Compreendido? Maravilha! Nós também devemos falar de culpabilidade. O que é culpabilidade? Culpabilidade é sinônimo de responsabilidade. Quando eu pergunto quem é o culpado, eu quero saber quem é o responsável, né? Então vejam só, a culpabilidade é um pressuposto da pena. Nós analisamos a responsabilidade, a culpabilidade de alguém para saber se esse alguém terá pena e em que grau será a sua pena. Quanto maior a responsabilidade, maior a pena. Menor a responsabilidade, menor a pena também, ok? Então isso, quanto maior a responsabilidade, maior a pena, menor a responsabilidade, menor a pena. E se o sujeito não tiver responsabilidade nenhuma, não terá pena, porque nulla poena sine culpa, não há pena sem culpa. Para que o agente tenha culpa, ele tem que ter 3 elementos, e qualquer situação que afastar esses 3 elementos, nós teremos uma excludente de culpabilidade. Quais são os 3 elementos? Capacidade de discernimento, que é a imputabilidade, o sujeito precisa ser imputável. Segundo elemento, a potencial consciência da ilicitude, a gente tem que ter consciência do ilícito, não basta estar no pleno gozo das suas faculdades mentais, ele tem que estar no pleno gozo das suas faculdades, mas também tem que saber do ilícito e também a exigibilidade de conduta diversa, porque se for inexigível uma outra conduta, se qualquer pessoa não teria opção de escolha, não tem culpa. Então aí surgem várias excludentes de culpabilidade, como o caso da doença mental, que tira a capacidade de discernimento, ou pode tirar, dependendo do caso, né? A menoridade, a embriaguez, sendo certo que a embriaguez completa por caso fortuito ou força maior, é essa que exclui a culpabilidade. A embriaguez não é só por álcool, pode ser por drogas ou substâncias entorpecentes análogas. Os erros, erro de tipo, erro de proibição, a obediência hierárquica, a coação irresistível, tudo isso exclui a culpabilidade. Diz a lei que a emoção e a paixão não excluem a culpabilidade. Cuidado! Agora, a violenta emoção pode ser uma causa de diminuição de pena, tanto para o homicídio quanto para a lesão corporal. Ok? Muito bem. Na sequência, nós temos o concurso de pessoas, né? No concurso de pessoas, nós temos 2 ou mais pessoas praticando um crime, não é? Em unidade de propósitos, combinado, né? Eles combinaram a prática de um crime ou pelo menos um aderiu à conduta do outro. Se 2 pessoas praticarem um mesmo crime sem combinar, nós teremos uma autoria colateral. E essa autoria colateral devemos analisar a conduta de cada um. Cada um será responsável pelo que fez. Agora, se tiver ali um concurso de pessoas, as pessoas serão responsáveis pelo todo, né? Esse é responsável, inclusive, pelo que esse fez, porque eles estão em conjunto. Daí surge o termo autor e partícipe, muito importante. O Código Penal diferenciou que autor é quem pratica o verbo do tipo penal, o núcleo do tipo. Então, por exemplo, autor é quem mata, quem desfere o tiro fatal. Partícipe é aquele que ajuda a construir o crime sem praticar o verbo. Ok? É uma conduta auxiliar, ele ajuda a construir o crime, mas ele não mata, ele fornece a arma para o outro matar, ele segura a vítima para o outro matar. Esse seria o partícipe. O artigo 29 traz a figura da menor participação, em que às vezes o agente contribuiu para o crime, mas contribuiu muito pouco e por isso ele terá uma pena reduzida. A menor participação reduz a pena de 1
1/6 até 1/3. Ok? Se o agente quiser participar de um crime menos grave, o que na teoria é bem interessante, se ele quer participar de um crime menos grave, ele receberá a pena do crime menos grave. Mas se era previsível que mesmo ele querendo um crime menos grave, acontecesse um crime mais grave, ele responderá pelo que ele queria, o crime menos grave, com aumento de pena até a metade. Por falar em pena, o Código Penal trata das sanções penais a partir do artigo 32. Do artigo 32 em diante, nós temos a teoria geral da pena. Nós temos duas espécies de sanção penal, as penas e as medidas de segurança. As penas são aplicadas para quem é condenado, elas são certas, determinadas, não há pena incerta. Já a medida de segurança é aplicada na absolvição imprópria, em que o sujeito ele praticou o crime, mas ele não tinha capacidade de discernimento, tinha uma doença mental, então ele deve ser absolvido, mas tem que se submeter a um tratamento. Isso é a medida de segurança, e a medida de segurança ela tem por característica ser indeterminada, porque diz a lei que o juiz fixa o prazo mínimo da medida de segurança, que varia de 1 a 3 anos. Mas não sabemos o prazo máximo. O prazo máximo pode ser o mínimo, um pouco acima do mínimo, ou muito mais além do mínimo. Antigamente, quando uma pessoa cumpria a medida de segurança, ela podia ficar pelo resto da vida em medida de segurança, enquanto ela não melhorasse, nunca terminava a medida de segurança. O STJ definiu que não é bem assim. Se chegar ao máximo da pena em abstrato, o sujeito está cumprindo a medida de segurança, mas o tempo já é o máximo da pena em abstrato, ainda que ele não esteja bom, ele tem que parar a sua medida de segurança. A propósito, são duas espécies de medida de segurança, a internação e o tratamento ambulatorial. No que diz respeito às penas, nós temos 3 espécies de penas: as penas privativas de liberdade, as penas restritivas de direito e também as penas de multa. As penas privativas de liberdade traz uma segregação, traz uma restrição ao direito de ir e vir. Quando o juiz condena a uma pena privativa de liberdade, ele deve fixar um regime inicial do cumprimento de pena. Né? O regime é um conjunto de regras que o condenado tem que cumprir quando ele for condenado. Né? Então, alguns regimes são mais rigorosos, com regras mais duras, e outros são mais brandos. Não é? Segundo o artigo 33, em regra, tem exceção, mas aqui a regra é muito importante: se uma pena é de até 4 anos, o regime inicial é o aberto; se a pena é maior que 4 anos, até 8, é o semiaberto; e se for mais que 8, seria o fechado, ok? O regime fechado, ele é o mais rigoroso, ele é cumprido em penitenciárias de segurança máxima ou média, o sujeito pode trabalhar internamente, até externamente em obras públicas, e o regime fechado tem isolamento no período noturno. O regime semiaberto, ele é cumprido em colônias agrícolas, industriais ou similares, o agente pode trabalhar internamente sim, e externamente na iniciativa privada. O regime semiaberto possibilita a saída temporária. A saída temporária é a saidinha, em que o sujeito sai no Natal, Ano Novo, Dia das Mães, datas comemorativas, ou mesmo para frequentar cursos, e tem que retornar à prisão. Não é? Segundo o artigo 122 da LEP, não cabe saída temporária quando o sujeito foi condenado por crime hediondo com resultado morte. Se for um crime hediondo com resultado morte, ele não tem direito à saída temporária, ok? Muito bem, não confundam com a permissão de saída. A permissão de saída é escoltada, tá, pessoal? Pode ser até no fechado, e quem decide a permissão de saída é o diretor do presídio, em casos urgentes, para ir para um hospital, para ir para o enterro do pai ou do filho, né? Ou outras pessoas, é claro. A saída temporária não, é o juiz de execução que decide, né? E o regime aberto é o mais brando deles, é cumprido da seguinte forma: o sujeito fica livre durante o dia e ele se recolhe à noite para
dormir na prisão, chamada de casa de albergado. Nas comarcas que não tiverem casa de albergado, a grande maioria, o sujeito cumprirá a pena na sua própria casa, ok? Bom, se o sujeito ele começa a cumprir pena num determinado regime, mas ele pode migrar de regime. Essa migração atende por dois nomes, regressão ou progressão. A regressão é um malefício, a regressão é a passagem do regime menos rigoroso para o mais rigoroso, piorou a situação. Ok? A progressão, ao contrário, é um grande benefício. É a passagem do regime mais rigoroso para o menos rigoroso. É um benefício para o agente. Para regredir, piorar a sua situação, o agente tem que cometer uma falta grave, cometer um novo crime ou receber uma nova pena, que somada à pena anterior inviabilize continuar naquele mesmo regime. Terá que regredir. Já a progressão, para que o sujeito mereça, para que o sujeito tenha progressão, ele precisa merecer. Então, ele precisa desse requisito subjetivo, que é uma análise feita pelo diretor do estabelecimento prisional, tem que ter um bom comportamento. Além disso, ele tem que cumprir uma parte da pena. Muito cuidado, o pacote anticrime alterou. Antigamente era 1/6 da pena. Hoje é escalonado. Dependendo da situação do agente, ele deve cumprir 16% da pena, 20%, 25%, 30%, 40%, 50%, 60% e até 70% da pena para ter direito ali a uma progressão. Isso depende de um escalonamento de alguns crimes ali, se é reincidente, se é primário, se o crime tem violência ou grave ameaça ou não, se é crime hediondo, se é hediondo com resultado morte. Então são várias situações ali, tome cuidado para ter esse requisito da progressão. Outros benefícios que o agente pode ter no cumprimento de pena é, primeiro, a remissão. A remissão é o 3x1, a cada 3 dias trabalhados ou estudados, o condenado tem direito a um dia menos de pena. A detração, que é o desconto do tempo de prisão provisória ou internação na pena. E também o livramento condicional. O livramento condicional faz com que o agente ele cumpra a última etapa da sua pena de prisão em liberdade, mas sob condições, né? Então, para ter direito ao livramento condicional, o agente ele precisa ter mérito, precisa merecer, e um detalhe interessante do pacote anticrime é que ele não pode ter falta grave no último ano, ok? Além disso, ele tem que cumprir mais de 1/3 da pena se ele não for reincidente em crime doloso, mais da metade da pena se ele for reincidente em crime doloso e mais de 2/3 da pena se ele cometeu crime hediondo, equiparado ao hediondo ou tráfico de pessoas. Outro benefício na pena de prisão é o sursi. O que é o sursi? A suspensão condicional da pena, em que o sujeito foi condenado a uma pena de prisão, mas não irá para a cadeia. A pena ficará suspensa por um período em que o agente terá que cumprir algumas condições. Se ele cumprir aquele período e aquelas condições, a pena será extinta. Se ele não cumprir, se ele pisar na bola em algum momento, ele irá para a cadeia cumprir a pena integral. Para ter direito ao sursi, o agente tem que ter uma pena de até 2 anos, isso em regra, mas a pena pode ser até 4 anos no sursi etário ou humanitário. Muita atenção a isso. O sursi etário é uma questão de idade, o condenado que tem mais de 70 anos. Sursi humanitário é o condenado que tem doença grave, não importa a idade. Nesses casos, a pena pode ser de até 4 anos. De resto, a pena tem que ser de até 2 anos apenas. O segundo requisito é que o condenado não pode ser reincidente em crime doloso, salvo se no crime anterior ele recebeu uma pena de multa. Aí ele poderia ter também o sursi. E o terceiro requisito são as circunstâncias judiciais favoráveis. Artigo 59 favorável para ter direito ao sursi. Ok? Muito bem. Se o sujeito merecer o sursi, mas merecer pena alternativa, prevalece a pena alternativa. O sursi só será aplicado quando não couber a pena alternativa. Por falar em pena alternativa, né, nós falamos das penas privativas de liberdade, vamos falar das penas restritivas de direito, que são as chamadas penas alternativas, que substituem a pena de prisão.
é um benefício grande para o réu. E o artigo 44 diz que terá direito à substituição, de tirar, em vez de ir preso, cumprir a pena alternativa, se o agente cumprir 3 requisitos. Primeiro, a pena tem que ser de até 4 anos em crimes sem violência ou grave ameaça. Segundo, o agente não pode ser reincidente específico, não é? Reincidir no mesmo tipo penal. E terceiro, ele tem que ter circunstâncias judiciais favoráveis. Cuidado que no caso dos crimes culposos, ainda que a pena seja maior que 4 anos, é possível conceder a pena alternativa, substituir a pena de prisão pela pena alternativa. O Código Penal tratou de 5 penas alternativas: prestação de serviços à comunidade ou entidades públicas, prestação pecuniária, limitação de fins de semana, perda de bens e valores e a interdição temporária de direitos. A terceira espécie de pena é a pena de multa. A pena de multa é aplicada, é paga ao Estado, mais precisamente ao fundo penitenciário, que pode ser o fundo penitenciário estadual para crimes estaduais ou o fundo penitenciário nacional quando o crime for federal. O juiz, quando aplica a multa, ele tem que fixar quanto vale cada dia a multa e quantos dias multa ele aplica. Segundo o Código Penal, cada dia a multa deve valer de 1/30 até 5 vezes o salário mínimo, e o juiz pode aplicar de 10 a 360 dias multa. Mas dependendo da capacidade econômica do condenado, essa pena pode ser triplicada, né? Então o juiz analisa a capacidade econômica é importante para a pena de multa. Se o agente não cumprir a pena de multa, ele será executado através de uma execução fiscal, ok? Diz o pacote anticrime que essa execução fiscal seguirá os mesmos passos da lei de execução fiscal, inclusive no que diz respeito à prescrição, ok? O limite da pena, né, sempre foi de 30 anos. O condenado pode ser condenado a 1000 anos, só cumpre 30. Mas o pacote anticrime diz que agora são 40 anos. O limite de pena é de 40 anos. Né? 40 anos para ficar na cadeia. Para efeito de benefícios, nunca se conta para a pena reduzida, sim para a pena total. Ok? Muito bem, então esse foi o resumo aí das penas, né? Bom, além disso, temos que falar do critério trifásico de aplicação de pena, que é criado por Nelson Hungria, né? Então a pena é aplicada por 3 fases. Quais são as fases? Primeira fase, pena base, em que o juiz analisa as circunstâncias judiciais. Segunda fase, atenuantes e agravantes genéricas, que estão listadas a partir do artigo 61. E a terceira fase, as causas de aumento e diminuição de pena, que estão espalhadas no Código Penal, e sempre que a lei diz diminui 1/3, aumenta pela metade, são causas de aumento e diminuição de pena, ok? Bom, destaque-se que a reincidência é uma agravante genérica, ele está na segunda fase de aplicação de pena. Alguns juízes aplicam a reincidência na primeira fase. Se aplicar na primeira fase, não pode aplicar na segunda para evitar o bis in idem, ok? Quando se fala de concurso de crimes, o agente praticou mais de um crime. Se ele praticou mais de um crime, ele terá que ter a pena por esses 2 ou mais crimes, né? Mas como é que será aplicada a pena? Depende do concurso. Nós temos 3 espécies de concurso: o concurso material, o concurso formal e o crime continuado. No concurso material, a gente, através de 2 ou mais ações ou omissões, gera 2 ou mais resultados dentro do mesmo contexto. Aí as penas serão somadas. Para efeito mnemônico, lembre do caso da Suzane Richthofen: mataram o pai, mataram a mãe, dentro do mesmo contexto. As penas são somadas. No concurso formal, a gente, através de uma única ação ou omissão, gera 2 ou mais resultados. Por exemplo, um motorista que atropelou por uma direção imprudente várias pessoas, ou um terrorista que colocou uma bomba e matou várias pessoas, né? Então, uma ação, 2 ou mais resultados. O concurso formal, ele terá uma pena aplicada dependendo se o concurso é perfeito ou imperfeito. O concurso formal perfeito é aquele em que o agente
quer um único resultado ou não quer nenhum. Nesse caso, nós pegaremos a pena de um dos crimes e aumentaremos de 1/6 até a metade. Concurso formal imperfeito é aquele em que a gente quer, sim, 2 ou mais resultados, ou pelo menos assume o risco de praticar 2 ou mais resultados, e aí as penas serão somadas. Já no que diz respeito ao crime continuado, a gente pratica 2 ou mais crimes em contextos diferentes, mas esses 2 ou mais crimes são muito parecidos, são muito semelhantes, e um acaba se ligando ao outro. Para que nós tenhamos essa ligação, nós temos que ter 4 elementos. Os crimes têm que ser da mesma espécie, o tempo entre uma atitude e outra não pode passar 30 dias para a jurisprudência majoritária, os 2 ou mais crimes têm que ser praticados na mesma região geográfica e também temos que ter o mesmo modus operandi. Quando se tratar, modus operandi é a forma de execução, né? Quando se tratar de crime continuado, pegaremos a pena de um dos crimes e aumentaremos. Isso que é o crime dito continuado. Para finalizar a parte geral do Código Penal, nós temos ainda as causas de extinção da punibilidade. Quando se fala de extinção da punibilidade, nós temos a perda da capacidade do Estado de punir o agente, independente se o agente praticou o crime ou não praticou o crime, né? Não se analisa isso. Na extinção da punibilidade, extingue-se a capacidade do Estado de punir. É isso que importa, ok? Muito bem. As causas de extinção da punibilidade, elas foram listadas no artigo 107 do Código Penal, não é um rol taxativo, é um rol meramente exemplificativo, mas é muito importante. Quais são as causas do artigo 107? Morte do agente, anistia, graça e induto, abolício crimes, que é uma lei descriminalizante, prescrição, decadência e perempção, renúncia ou perdão, retratação e perdão judicial. Essas são as causas lá do artigo 107. Continuando a nossa maratona agora na parte especial do Código Penal. O Código Penal, ele protegeu determinados bens jurídicos. Ele não consegue proteger todos os bens jurídicos, mas ele protegeu determinados bens jurídicos. Quais foram os bens jurídicos protegidos no Código Penal? Muito bem. O Código Penal protegeu a pessoa, do artigo 121 até o 154, depois protegeu o patrimônio, do artigo 155 até o 183, depois a propriedade imaterial, do artigo 184 até o artigo 196, depois a organização do trabalho, do artigo 197 até o 207, depois protegeu os mortos e também o sentimento religioso e os mortos, do artigo 208 até o 212, depois a dignidade sexual, do artigo 213 até o 234, na sequência protegeu a família, do artigo 235 ao 249, depois protegeu a incolumidade pública, do artigo 250 até o 285, a paz pública, do artigo 286 até o 288, depois a fé pública, do 289 até o 311, e o último bem protegido, a administração pública, do artigo 312 até o artigo 359. É muito importante saber essa divisão, porque se você souber esses bens protegidos, se cair alguma coisa na prova que esteja prejudicando um desses bens, que você olha e fala assim, não, isso daqui está prejudicando, isso daqui não está certo, então você vai buscar uma alternativa que seja uma atitude criminosa, né? Porque há crimes que são corriqueiros, há crimes que caem com muita frequência na prova e refletem o dia a dia tem muitos deles, né? Esses crimes, eles não caem de forma simplista. Um homicídio, um estupro, um roubo, um furto, cai um pouco mais aprofundado. Mas há outros tantos crimes que a gente pode passar uma vida inteira advogando, sendo delegado de polícia, juiz, promotor, que não terá
a vivência daqueles crimes, mas o Código previu. Então nós temos que ter uma noção geral, né, sobre essas condições aí, né, da proteção de determinados bens, ok? Bom, estatisticamente, os que mais caem na prova são os crimes contra a pessoa e os crimes contra o patrimônio. Não que você não deva lembrar dos demais, mas esses são os fundamentais, ok? Quando se fala da pessoa, nós, seres humanos, nós fomos protegidos de diversas formas, né? Tanto na nossa vida, nossa integridade corporal, nossa honra, nossa liberdade. Então o Código passou a listar os crimes contra a vida, primeiramente, do artigo 121 ao 128, são 4 crimes contra a vida: o homicídio, a participação em suicídio, o infanticídio e o aborto, né? Todos eles, quando dolosos, vão para o júri. O único crime contra a vida que não vai a júri é o homicídio culposo, porque o júri não julga crimes culposos, ok? Mas, de qualquer maneira, o mais relevante aí é o homicídio. O homicídio pode ser um crime hediondo ou não. O homicídio será um crime hediondo quando ele for homicídio simples, prática de grupo de extermínio, ou quando ele for qualificado. Se ele tiver qualquer tipo de qualificadora, ele será considerado um crime hediondo, e dentre as qualificadoras, o feminicídio, ok? Então, o feminicídio é um homicídio qualificado e, portanto, é um crime hediondo, ok? Na sequência vem os crimes contra a integridade corporal, que basicamente é a lesão corporal, né? E a lesão corporal, ela tem graduação, ela pode ser leve, grave, gravíssima, seguida de morte, mas quando a lesão for culposa, não terá graduação. Ela só tem graduação se ela for dolosa. Lembrando que, em regra, a ação penal é pública incondicionada, mas quando a lesão for culposa ou dolosa leve, ela será pública condicionada à representação, menos nos casos da Lei Maria da Penha. Qualquer lesão na Lei Maria da Penha, a ação é pública incondicionada, ok? Depois vem os crimes de periclitação de vida e saúde, são riscos ali para as pessoas, para os seres humanos, né? Gerar um risco a outro, por exemplo, a omissão de socorro, os maus tratos, o abandono de recém-nascido, o abandono do incapaz, né? Tudo isso gera riscos, Aí você tem que ver se a intenção do agente é matar, aí é outro crime, né? Ou se simplesmente abandonar a própria sorte, aí sim seria um crime de abandono, muito importante. Na sequência vem os crimes contra a honra, que são 3, a calúnia, a difamação e a injúria, né? Caluniar e imputar alguém falsamente a prática de uma conduta criminosa, falsamente a conduta criminosa, ele sabe que é mentira. Difamar é imputar a alguém uma conduta que não seja criminosa, mas seja desonrosa, a pessoa vai ficar mal vista, mal falada. E a injúria seria o xingamento, gerar a mágoa, o ressentimento, a humilhação, isso seria a injúria. Quando praticados na presença de várias pessoas ou por meio que facilite a divulgação, por exemplo, na internet, a pena será aumentada de 1/3, isso é muito importante, né? Também temos os crimes, dentro dos crimes contra a pessoa, falando dos crimes contra a liberdade da pessoa, né? Então temos o sequestro ou cárcere privado, em que é diferente da extorsão mediante sequestro, porque no sequestro ou cárcere privado, o agente não quer patrimônio, não quer resgate, ele quer simplesmente privar a vítima da sua liberdade, e ao sequestro ou cárcere privado qualificado, por exemplo, quando a gente quiser privar a pessoa da sua liberdade para abusar sexualmente, por exemplo, da pessoa. Se ela abusar, é outro crime, né? Mas só de privar da liberdade para abusar sexualmente, dentre outros fatos, isso já seria um sequestro qualificado, ok? Temos aí também o tráfico de pessoas. Antigamente o tráfico de pessoas era um crime sexual, hoje é um crime contra a pessoa, porque o tráfico, que pode ser interno ou internacional, de pessoas, ele pode ser por vários motivos. Para prostituição, exploração sexual, mas pode ser para retirada de órgãos, para adoção e outros tantos fatores, né? Então é muito relevante esse tráfico de pessoas.
O segundo grande bem jurídico protegido, lá na parte especial, é o patrimônio, né? Então são vários crimes importantes, entre eles o furto, que é subtrair o patrimônio alheio. Lembre-se que o furto tem várias qualificadoras. Antigamente as qualificadoras estavam só no parágrafo 4º, hoje tem o parágrafo 5º, 6º, 7º, né? Então, no parágrafo 5º é o furto de veículo automotor que é levado para um outro estado ou um outro país. No parágrafo 6º é o furto de semoventes ou parte de semoventes, né? Por exemplo, de gado. O parágrafo 7º trata do furto de explosivos, né, com pena bastante alta, inclusive. A propósito, se o agente usar o furto com explosivos, por exemplo, explosão a caixas eletrônicos, além de qualificado furto, além de ter a mesma pena que o roubo, é considerado hoje em dia crime hediondo. Não se esqueçam disso. É possível que o furto seja qualificado e privilegiado ao mesmo tempo. Os tribunais superiores já trataram disso também, ok? Muito bem, no que diz respeito ao roubo, o agente usa de violência ou grave ameaça, ele subtrai usando de violência ou grave ameaça. E o roubo, ele pode ser majorado, pode ter aumento de pena por vários motivos, né? Por um tempo, de 2018 até começo de 2020, até janeiro de 2020, quando uma pessoa cometia o roubo com faca, isso não era majorado, mas o pacote anticrime restaurou. Antigamente era majorado, aí por esse período de 2018 a 2020 deixou de ser majorado, e aí o pacote anticrime diz que é majorado novamente. E quando há emprego de arma de fogo, a pena é maior ainda, né? E se tiver emprego de arma de fogo, pode ser considerado um crime hediondo ou roubo. O roubo hediondo era apenas antigamente o latrocínio, né? Mas hoje não, pode ser o emprego de arma de fogo, aquele que causa lesão, né, grave ou gravíssima, ou a morte. Todos esses são considerados crimes hediondos no roubo, né? Temos a extorsão. Na extorsão a gente também usa de violência ou grave ameaça, só que a extorsão ela se consuma quando a gente ameaça a vítima, não quando ele subtrai patrimônio. E a vítima na extorsão tem que tomar uma atitude, tem que contribuir, tem que tomar atitude para que o agente obtenha vantagem indevida, né? O estelionato com o pacote anticrime passou a ser de ação pública condicionada à representação, dependendo do caso, né? Tem exceções. A receptação é um crime também bastante importante. A receptação é adquirir ali o produto do crime, né? De uma maneira geral é isso. A receptação pode ser qualificada quando a pessoa adquire o produto de crime usando lá de um comércio, de uma indústria, né? Numa atividade comercial industrial, e pode ser culposo quando a gente não sabe que está adquirindo um produto de crime, mas deveria saber em razão do valor. No que diz respeito aos crimes contra o patrimônio, lembre-se das imunidades. Se o agente praticar um crime contra ascendente, descendente ou cônjuge, ele estará isento de pena. Se ele praticar um crime contra o patrimônio, né, de irmão, tio ou sobrinho que morem juntos ou ex-cônjuge, a ação é pública condicionada à representação, mas lembrando que não haverá nem essa imunidade absoluta de excluir, nem a imunidade relativa da ação ser pública condicionada à representação quando a vítima for maior 60 anos ou mais, idosa, ou quando o crime tiver violência ou grave ameaça à pessoa. Na sequência, o Código trata dos crimes contra a propriedade imaterial. Aí você precisa lembrar que plágio é crime, só de lembrar que plágio é crime já é um grande salto. Depois, crimes contra a organização do trabalho, nas relações de emprego, aí, a patrão que é sacana com o empregado que é sacana com o patrão, pessoas que abusam, né, de outras, né, por exemplo. Às vezes a pessoa ela vai trabalhar em condições inóspitas, em outros lugares, né, o chamado aliciamento. Às vezes a pessoa está suspensa da sua atividade e exerce a atividade, por exemplo, sujeito suspenso na OAB e exerce a OAB. Isso tudo é
crime, né? Exerce advocacia é crime. E esses crimes contra a organização do trabalho, de acordo com a Constituição Federal, são crimes federais. Depois vem os crimes contra o sentimento religioso, respeito aos mortos. Tem que lembrar que toda religião deve ser respeitada. Se cair alguma coisa lá em desrespeito à religião, isso é crime. E os mortos também, né? Se o morto for desrespeitado, pode colocar como crime. Nos crimes contra a dignidade sexual, nós temos alguns crimes hediondos, como é o caso do estupro, que é constranger alguém, homens ou mulheres, à conjunção carnal ou à prática de atos libidinosos diversos à conjunção carnal. Se o agente, na mesma conduta, ali na mesma situação, ele forçar a conjunção carnal e também atos libidinosos, é um crime só, guardem isso, ok? Outro crime hediondo é o estupro de vulnerável. No estupro de vulnerável não é constranger e sim ter a relação sexual com um menor de 14 anos, ter a relação sexual com menor de 14 anos, com um doente mental, não importa a idade, ou aquele que não pode oferecer resistência, também não importa a idade, porque a pessoa está bêbada, drogada, adormecida. Isso é o chamado estupro de vulnerável e é crime hediondo também. E o terceiro crime hediondo dos crimes sexuais é o favorecimento à prostituição ou à exploração sexual do menor de 18 anos ou do vulnerável. Se o agente explorou sexualmente aí o menor de 18 anos ou vulnerável, isso também é considerado crime hediondo. Tem um monte de crimes sexuais aí, mas sem dúvida esses são os mais relevantes, lembrando que a ação é sempre pública incondicionada. No passado não foi assim, mas os crimes sexuais hoje são todos de ação pública incondicionada. No que diz respeito aos crimes contra a família é protegida em vários aspectos. O casamento, tem vários tipos penais que protegem o casamento, a relação com os filhos, né? Então tem abandono material, que é não pagar a pensão podendo pagar, abandono intelectual, que é não levar o filho em idade escolar para a escola, abandono moral, que é deixar a criança ser criada, né, em condições degradantes para a sua moral, né? Tem a adoção à brasileira. A adoção à brasileira é registrar um filho de terceiro como sendo seu, né? Isso é o parto suposto, a adoção à brasileira. E a subtração de incapazes, quando o pai, a guarda está com a mãe, pega a criança e leva a criança embora, não devolve. Isso é subtração de incapazes. Depois vem os crimes contra a incolumidade pública, né? Os crimes contra a incolumidade pública são os riscos, aos grandes catástrofes, incêndio, desabamento, explosão, inundação, tudo isso são crimes contra a incolumidade pública. E dentre os crimes contra a incolumidade pública, a saúde pública. A saúde pública é muito importante, ataca ali diretamente um risco para todos nós. E aqui nós temos dois crimes hediondos. A epidemia com o resultado morte é um crime hediondo, e também a falsificação de produtos medicinais, terapêuticos, né? Essa falsificação também é considerada um crime hediondo. Dentre tantos os outros crimes, esses são os dois hediondos aí da incolumidade pública. Próxima categoria, paz pública. São só 4 crimes: incitação ao crime, apologia de crime ou criminoso, associação criminosa. Aqui um detalhe: a associação criminosa substituiu a antiga quadrilha ou bando, né? Só que antigamente a quadrilha precisava de 4, a associação criminosa 3 ou mais, tá? Para a prática reiterada de crimes, não para um crime só, e sim para a prática reiterada de crimes. E o quarto crime é a formação de milícias. A formação de milícias também é um crime contra a paz pública. Na sequência vem os crimes contra a fé pública, que são as falsidades, os falsos, né? Então o uso de moeda falsa, fabricação de moeda, usar moeda falsa, dinheiro, né? Falsificação de documento público particular, falsidade ideológica, em que a pessoa se faz passar por alguém que ela não é, né? O uso de documento falso, né? Essas falsidades todas aí. Fraude a concursos públicos, certames de interesse público também entra aqui, né? E a última categoria dos crimes previstos no Código Penal, crimes contra a administração pública. Sobre os crimes contra a administração pública, queria lembrar que há uma divisão básica em três
três partes: os crimes praticados por funcionário público contra a administração pública, em que são crimes funcionais, ressalta o peculato, em que o agente subtrai algo, um bem confiado à administração pública, ou, por exemplo, a prevaricação, em que o agente retarda ou deixa de praticar um ato de ofício por um interesse particular, a concussão, em que o agente exige uma vantagem econômica da vítima, a corrupção passiva, em que o agente recebe a vantagem econômica ou solicita a vantagem econômica, lembrando que antes a corrupção passiva tinha uma pena maior que a concussão, com o pacote anticrime ficou igual, né? A concussão aumentou a sua pena. O favorecimento outro crime interessante é a advocacia administrativa, em que o agente é funcionário público, mas ele advoga para a vítima, né? Ele atua pela vítima dentro da administração pública, diante de tantos outros crimes, condescendência criminosa, em que o agente é um diretor, um chefe, e ele é condescendente com a atitude criminosa dos seus subordinados ali, né? Essa é a primeira categoria, praticados por funcionário público. A segunda, praticados por particular contra a administração pública, qualquer um poderia praticar: desobediência, desacato, corrupção ativa, em que oferece ou promete vantagem para o funcionário público, contrabando, descaminho, que era o mesmo crime, hoje é diferente, estão subdivididos, lembrando que o contrabando é mais grave que o descaminho, porque no contrabando o produto importado ou exportado é proibido, sendo que no descaminho o produto é permitido, não se pagando as taxas aduaneiras lá, né? Dentre outros crimes. Depois vem os crimes contra a justiça. Os crimes contra a justiça são bem intuitivos, o grande prejudicado é a justiça, como a autoacusação falsa, se autoacusar de um crime que não cometeu, a comunicação falsa de crime ou contravenção, em que eu passo um trote dizendo que ocorreu um crime que não ocorreu, a denunciação caluniosa, acusando falsamente alguém da prática de um crime que ele não cometeu e abrindo inquérito e processos e tudo mais, o favorecimento real, que é esconder o produto do crime para ajudar o criminoso a não ser encontrado, o favorecimento pessoal, que é esconder o próprio criminoso, o exercício arbitrário das próprias razões, fazer justiça com as próprias mãos, o falso testemunho, diante de tantos outros crimes, né? Então esses são os pontos principais aí da parte especial do Código Penal.